nós estamos já há algum tempo falando sobre São Francisco de Paula. Nós vimos no último encontro que Francisco de Paula sente saudade da sua terra, da Calábria, do mar de Paula, das montanhas, saudade daqueles filhos espirituais que ele deixou lá. E ele então pensa, agora já o rei que morreu assim precocemente, o Carlos VIII. Então Francisco pensa, agora já não tem mais o que eu fazer aqui, eu vou pedir então para voltar para minha terra. Ele pede então para os seus confrades ir até o rei e pedir então um salvo-conduto, que seria um documento internacional, que seríamos como se fosse um passaporte. Então, Luís XII, que tinha assumido o reinado, ele não conhecia muito Francisco. Então, ele deu esse documento. Francisco se arruma e começa a iniciar o caminho de volta para a terra dele. Mas o rei começa a conversar com o cardeal de Ambrosio, que é na outra cidadezinha próxima, conversa com os próprios integrantes dali do próprio castelo, e eles começam a falar quem é Francisco de Paula. E ele então, quando conhece um pouco mais quem é Francisco, ele envia um outro documento revogando aquele primeiro, e Francisco é alcançado então por alguém entregando um documento e dizendo, você tem que voltar porque você não pode mais seguir. E o rei então tinha medo de perder aquele maior protetor para ele seria, né? E quer que Francisco volte para junto de si. Francisco volta, fica então no seu convento, e o rei começa então a visitá-lo Francisco no convento. E cada vez que ele ia, ele procurava ouvir os conselhos, e às vezes saía também em lágrimas de lá, porque Francisco com certeza falava sempre a verdade. Mas também nesse clima que formou então de Francisco e o rei Luís XII, então houve uma certa proximidade, ele um conhecendo mais o outro, né? E Francisco então se compromete de dar assistência jurídica para as 3 famílias religiosas que ele tinha formado praticamente lá, né? Mas nesse meio de tempo também, Francisco, preocupado porque ainda a congregação dele não está sendo ainda aprovada, né? Mas como ele consegue essa boa convivência com o rei, com essas famílias, eles intercedem também ao Papa e Francisco concede então aquela aprovação definitiva para a sua ordem e também pela regra que ele tinha colocado, que estava parado praticamente para ser aprovado, porque consideravam sempre muito forte, né? Onde ele coloca aquele 4º nó que nós vimos na véspera de São Francisco, do que é uma penitência quaresmal sempre, né? Então aquilo é aprovado então pelos papas, tanto o Papa anteriores como os seus sucessores, né? E Francisco então fica muito feliz com aquilo e ele então vai dar a notícia aos seus confrades, né? Reúne os religiosos dele e fala assim, agora... E era um dia que estava muito frio, estava tendo também eles colocavam um braseiro para aquecer a cela onde eles viviam. Francisco chega e fala então para os seus religiosos com ele lá, pega aquele braseiro em chama que diz que acendeu-se tanto aquele fogo que parece que pega fogo até no assoalho de onde eles estavam, né? Francisco pega aquele fogo na mão e diz assim, para quem ama a Deus tudo é possível. É mais fácil viver aquilo que prometemos a Deus através dessas regras do que para mim que estou segurando essa chama na mão. Então, com aquilo ele convence realmente os seus confrades a serem perseverantes também nessas regras que
não seria tão fácil, porque ter uma vida regrada por tantos momentos de penitência, de jejuns, e essa penitência quaresmal para sempre. Mas ele aceita então aquilo, e ele fica muito feliz, mas Francisco também, um certo dia, recebe um aviso de Deus. Daí, então, esse próximo aviso de Deus, nós vamos ver no próximo encontro, para nós ver o que acontece realmente, esse aviso que Deus vem dar a Francisco. Vemos então que Francisco, ele mesmo diante das dificuldades, manteve firme a sua fé, a sua congregação, mantendo viver as suas regras da sua ordem, e onde que ele teve realmente a aprovação definitiva das suas regras, né? Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.